E aí, povo de Deus, vamos lá enviar? Bom dia para você que está no verão europeu, passando todo o calor do mundo e mais alguma coisa. Por quê? Porque resolveu esquentar. Vamos assuntar. Assuntinho pra gente assuntar. Hoje eu acordei pensando em você, né? Seguinte, eu postei nos meus stories ontem as histórias do pastor lá com a amante, etc, 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 etc. O que mais me chama a atenção é o carrinho básico que ele tá usando, né? Que a indústria do milionário gospel dá muito dinheiro. A gente precisa entender o seguinte: a gente tem uma falsa crença, uma falsa ideia, um falso ideal, e é por isso que as mulheres levam os homens para a igreja, de que o homem temente a Deus, ele é um homem que tem menos desejo sexual, vamos dizer assim. Ou ele tem os desejos sexuais, a sexualidade dele é mais organizada, mais purificada e etc. Não se iludam, não. E essa ilusão vem, né, pela questão dos padres, do celibato e etc. Não se iludam, não. Tá certo? Não se iludam com essa história, não. Vou levar meu marido para a igreja, ele vai ser pastor e por isso ele vai ser fiel? Não. A fidelidade, gente, é um valor que você carrega com você. Não é um valor que a religião vai te trazer, não, tá? A religião, ela pode otimizar isso, fazer isso, né, se tornar mais evidente. Mas a fidelidade é um valor seu, porque quem tem que mentir e enganar é você. Então, para você trair, você tem que ter outros comportamentos anteriores, que são o de mentir, o de se esconder, né, o de fingir. Então, a traição, a infidelidade, ela não vem só com a meia hora de sexo no motel, ela vem com vários comportamentos anteriores, né, que vão anteceder isso. E aí a gente tem essa ideia, esse dogma, né, de que o homem religioso, ele não vai cair nesse pecado. O homem continua sendo homem, tá certo? Ele vai continuar sendo homem. E é muito comum até que as pessoas que têm esse perfil de trair, de mentir, os pedófilos, por exemplo, os abusadores, eles buscam esses postos de poder, postos de religião, justamente para poder cometer aquilo que eles querem e não serem julgados, né? E não serem apanhados. Ou mesmo que sejam apanhados, né? Ele tem ali uma imagem a zelar, então as pessoas vão abafar o caso. O que me chama a atenção nesse caso é a mulher utilizada como troféu, como chancela da minha inocência. Né? Vocês lembram do Dória, quando era prefeito de São Paulo, que pegaram um vídeo dele com as meninas? Coisa mais bonitinha. Menina! Um vídeo íntimo dele com várias menininhas. E aí, ele fez a mesma coisa, né? Trouxe a mulher para poder fazer um depoimento na internet dizendo que não era ele e a galera provou que era ele, né? Então, quando esse pastor vai lá e trai, etc., ok, é cada um com seus problemas, é o casamento dele, ele que se resolva lá com a vida dele. A gente precisa observar quando a mulher, além de viver a dor e a humilhação, ela se submete a ser utilizada como chancela da minha inocência. A minha mulher me perdoou, então tá tudo bem, sabe? Ela está aqui. E quando ela fala, né, eu soube assim como vocês souberam, ou seja, ela foi notificada pela internet. Ela ficou sabendo pelo escândalo que foi feito na igreja. E nem por isso ela foi dado a ela o direito de ter um luto, o direito de pensar, de repensar, de o que é que eu quero daqui para frente. Não. O meu trabalho, além, né, de suportar o que eu já suportei no casamento, é limpar a barra dele agora. É ir fazer pose para limpar a barra dele. E aí, nega, é difícil você manter, né? A gente sabe que tem uma sobrecarga, né, de trabalho sobre as mulheres, mas a gente precisa falar dessa sobrecarga moral também. Quando a mulher é usada para ser troféu ali da inocência desse cara. Por que ele não fez o vídeo sozinho? Por que ele não foi assumir o BO dele sozinho? Né? Por que ele não foi lá e dizer, fiz isso, fiz aquilo? Beleza, cada um com seus problemas. A gente precisa observar se essa mulher teve o direito de sofrer, teve o direito de pensar nela em algum momento, nela como mulher, nela como objeto, tá?
Mandei um assuntinho pra gente assuntar. Ó, quinta-feira tem 2 constelações. Quem tá no grupo, eu já mandei lá o aviso. Vai ter constelação em espanhol, vou traduzir, tá? E sábado tem o workshop de atendimento com grupos, ok? Hoje eu vou fazer uma maquete dessa constelação, uma constelação bem complicada. Com os bonecos aqui pra gente ver mais ou menos como é que funciona, tá? Trabalho com grupos é um trabalho vivencial muito interessante, principalmente, por exemplo, quando eu faço empresas, porque toda empresa nasce de uma família, né, para suprir uma família. Quando você vai trabalhar com empresas, existem elementos ocultos que todo mundo sabe, mas que ninguém pode falar, né? Então, quando você trabalha com constelação nas empresas, com o coletivo, quando a gente usa as figuras, não necessariamente bonecos, mas objetos para representar de fato quais são as cartas daquele jogo, a coisa anda muito bem. Por quê? Porque constelação não dá o que a gente quer, dá o que tem. Eu preciso estar disposto à verdade. Qualquer terapia, eu preciso estar disposto à verdade. Você não consegue mentir na terapia. Você não consegue mentir para o seu terapeuta por muito tempo. E quando você vai para a terapia para alimentar uma própria mentira, chama psicose. A gente manda tratar. É outro setor, tá? Quando você já não associa mais o que é verdade, o que é mentira, né? Aí a gente manda para outro setor, tá certo? Para poder se organizar, né? Mas tem sempre essa questão do real e do virtual, tá muito misturado, gente. Muito, principalmente nos casamentos. Eu acho que o terceiro elemento hoje do casamento é a rede social. Totalmente. Lembra quando o pessoal casava e mudava o perfil no Facebook, no altar? Vocês lembram desses vídeos que a pessoa casava, aí no altar alterava o status no Facebook? Acontecia isso muito nos Estados Unidos. E a gente está vendo que hoje o terceiro elemento da vida de um casal é a rede social. É através da rede social que vem a traição, é na rede social que vem aquele like que me desagrada, é na rede social que a gente se explica, é na rede social que a gente lava a roupa suja, sabe? A gente deixou de ter a intimidade aquilo que é nosso, aquilo que é dentro, aquilo que a gente cuidou, aquilo que a gente construiu. A gente está abrindo mão dessa intimidade e jogando no ventilador a qualquer preço, de qualquer like. Está muito perigoso, né? Eu sempre falo da Juliana. A Juliana trabalha com a questão das telas e ela acompanha esses casos gravíssimos. A gente teve 2 casos essa semana, né? De jovens que mataram os pais porque não podiam usar telas, não podiam usar o telefone. Por quê? Porque eu entro tanto na fantasia que eu já não quero lidar com a realidade. Eu perco a habilidade de lidar com a realidade. O joguinho, a internet, a rede social, ele me dá um lugar de fantasia muito seguro, onde eu controlo, eu desligo e ligo a hora que eu quiser, eu coloco para fora da sala a pessoa que eu quiser. Isso vai tirando de mim a habilidade de me frustrar, de me decepcionar, de ter que negociar, de ter que engolir um sapo no meio de uma conversa, de ter que fazer a Elsa, ou seja, de ter que me conviver com seres humanos. Chega uma hora que eu vou perder tanto essa habilidade que isso vai me dar um desespero, vai me dar uma crise de desespero. Nessa crise, a fantasia tá tão mais verdadeira para mim, mais forte, que aquilo que é de verdade, que é a vida real, não tem valor, então eu vou eliminar, né? E a gente teve 2 casos essa semana de meninos que assassinaram famílias, né? Porque não podiam usar a tela. E esse menino específico que matou o pai, a mãe, a irmã, com um tiro e com uma faca, ele anunciou isso. Ele anunciou que ia fazer. Ele avisou num chat. Tem um chat, esses chat que fala coisas muito pesadas, né? Ele avisou que ia matar o pai, a mãe, o pai e a irmã com um tiro, e a mãe ele ia matar com faca. E quando ele mata a mãe com um tiro, depois ele vai lá e dá uma facada nela. Por quê? Porque ele vai corresponder à expectativa daquele chat que ele anunciou que ia matar a família. Então, aquela audiência, aquelas pessoas que estão esperando aquela resposta se tornaram mais importantes no meu campo de relações do que a minha própria família. Por quê? Porque eles me alimentam, eles alimentam o meu ego, eles me dizem o que eu quero ouvir,
né? Por que a amante é tão legal, né? Porque ela diz o que a gente quer ouvir. Ela não diz a verdade, né? O extraconjugal, ele sempre diz o que você quer ouvir. E a gente vai caindo nessas relações. E a gente que trabalha com terapia precisa ter estômago para lidar com tudo isso, tá? Eu tenho que ir embora, que eu vou atender agora. Lembrando que quinta-feira tem constelação, vai ter uma constelação. As duas são de fora. Uma é do Chile, aqui da Bélgica. A do Chile eu vou traduzir, tá? O espanhol, porque vai ser em espanhol. E no sábado a gente tem um workshop. Hoje eu já tô mandando material para quem já se inscreveu, tá? Pra gente aprender a trabalhar com grupo. Sim, teve um negócio do Legendários, que um legendário morreu, né? Que o legendário morreu fazendo uma dinâmica lá no Legendários. Infartou, alguma coisa assim. Cara, trabalhar com grupos exige perícia de vários aspectos. De vários aspectos. Não é só saber fazer dinâmica de grupo. Eu preciso ter perícia de vários aspectos. A perícia psíquica, saber quem faz uso de medicamento, quem tem surto, quem já teve episódio, quem já teve ameaça de suicídio. A perícia física, tem um médico para avaliar essas pessoas, qual é a condição física de cada um para passar por esses desafios. Então, trabalhar com um grupo não é só juntar a galera e ser um bom orador. É principalmente você ser responsável por essas vidas. Essas pessoas deixaram de estar com as famílias dela para estar com você. Elas deixaram de estar nos últimos momentos com a família para estar com você. E o que é que se ofereceu para elas? Em segurança, né? Não só em entretenimento, mas em segurança, em habilidade, em tudo, sabe? É muito, muito louco que as pessoas trabalhem com o grupo com tanta irresponsabilidade, mas enfim, né? Fazer o quê? Todo dia o otário esperto sai de casa, quando eles se encontram. Aí a gente falou desse caso, a namorada ficou assistindo tudo, retroalimenta, né? São retroalimentares. A menção da morte, ela demora a chegar para os adolescentes, certo? A menção da morte, ela é um valor, uma referência que não faz muito parte da adolescência. Eles demoram muito a entender o que é a morte, o peso daquilo. Se eles tiverem uma psicosezinha, que esse menino tem, né? Não precisa de muita coisa para avaliar. E aí, para eu me relacionar com um psicótico, eu tenho que ter alguma coisa também para a gente poder montar a famosa comunicação esquizofrênica, que a gente tanto discute na terapia. E enfim, aí daí para frente é só para trás. Entendeu? Só pra trás. Cheiro.